touro Ápis, a serpente do Éden, o Cordeiro de Deus e o leão de Judá, os clãs Anunnaki. Para apresentar a vocês nossa nova logomarca, vos convido agora a analisarmos as seguintes passagens do Taná. O touro sagrado. Um grande rei, Josué, sairá dele forte como o boi, e seus chifres serão como aqueles do antílope. Com eles escorneará povos juntamente até as extremidades da terra. E são eles as dezenas de milhares que exterminará o descendente de Efraim, Josué, e os milhares que exterminará o descendente de Menache, Gidom. Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 17. Por baixo da sua borda havia figuras de bois que cingam a piscina ao redor, em número de 10 por cúbito, contornando-a toda. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos da mesma fundição. Drivei Ha e Amen Bet. 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 3. A serpente do Éden. E a serpente era astuta, mais do que qualquer animal do campo feito pelo eterno Deus, e disse à mulher: Acaso Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para não morrerdes. E a serpente disse à mulher: Não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que comerdes dele, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 5. O Cordeiro de Deus. E, quando for culpado de uma destas coisas, confessará aquilo que pecou. Como sacrifício a Hashem, ao Eterno pelo pecado que cometeu, trará do rebanho uma ovelha ou uma cabrita como sacrifício de pecado, e o sacerdote fará a expiação por ele do seu pecado. Vaikra, Levítico, capítulo 5, versículos 5 e 6. E o Eterno falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno o número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará ele e seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número das almas, cada um de acordo com o que pode comer, serão calculados em relação ao carneiro. Cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano de idade será para vós. Dos carneiros e das cabras, haveis de tomá-lo. E será observado por vós até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerão. E nesta noite comerão a carne grelhada no fogo, e comerão pães não fermentados, matzá,
com ervas amargas. Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículos 3 a 8. O leão de Judá. Judá é um filhote de leão. Te livrastes da presa, meu filho. Curva-se e se deita como um leão, e como tal, quem o levantará? Bereshit, Gênesis, capítulo 49, versículo 9. O iníquo foge mesmo quando alguém o persegue, mas o justo se sente seguro como um filhote de leão. Mishlei, Provérbios, capítulo 28, versículo 1. O leão, o mais poderoso dos animais, que não retrocede ante nada. Mishlei, Provérbios, capítulo 30, versículo 30. Em uma análise objetiva, o que se poderia dizer que todas essas passagens têm em comum? Além de serem todas passagens bíblicas de fato, e além, claro, de serem todas referências diretas ou indiretas ao Deus bíblico, e além também dos textos serem escritos em parábolas, quase fábulas, afinal, todas se referem a animais. Vos digo sem parcimônia que há uma coisa que essas passagens têm em comum e que certamente estudiosos, teólogos e bibliotecários, talvez ou bem provavelmente, não costumam fazer associações. Todas elas fazem referências a clãs Anunnaki. Enlil, o senhor do comando, adotou o touro como símbolo de seu clã, e as referências deste animal estão em todas as mitologias, além da Bíblia. O sagrado touro de Apis dos egípcios, os minotauros gregos, o bezerro dourado dos hebreus. Até a vaca sagrada cultuada pelos povos da Índia é uma referência a Enlil e seu clã, ainda que indiretamente, pois sua associação direta seria com Ninmah. Enki, considerado o pai da humanidade, o senhor da terra, escolheu como símbolo de sua grei o animal que, em teoria, foi o primeiro ser vivo que seu sogro Alalu encontrou ao pisar pela primeira vez em nosso planeta azul: uma serpente. E, não por acaso, justamente este animal foi o símbolo escolhido pela matrix religiosa para representar a tentação que fez a humanidade sair das graças de Deus pela desobediência. O rebelde e ambicioso Marduk, auto-intitulado Conquistador do Mundo, foi o responsável por desencadear uma das maiores catástrofes do mundo antigo, que veio a culminar na extinção de toda a civilização suméria. Seu símbolo era o carneiro, o equivalente a um cordeiro adulto, o mesmo do zodíaco, e não por acaso, um símbolo referenciado exaustivamente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E, no tempo certo, faremos as devidas considerações sobre este fato, que não é uma coincidência, mais especificamente. Filho mais velho de Enlil e sucessor direto de seu trono, Ninurta ostenta um grau hierárquico idêntico ao de seu pai, ficando abaixo apenas por respeito. Reconhecido como o primeiro no comando da Armada Real de Enlil, fora o responsável pela cunhagem do termo bíblico de o Senhor dos Exércitos. E também é Ninurta o verdadeiro dono do título
de leão de Judá, tanto que o leão é o símbolo do seu clã, e Gilgamesh, o lendário rei sumério, dizia ser 3/4 Anunnaki, pois era neto de Ninurta, e fora retratado em algumas estelas e esculturas, segurando um leão adulto, tal qual um animal de estimação. Há também o caso de Hércules, o semideus grego, filho de Zeus, que bem provavelmente foi inspirado na epopeia de Gilgamesh. E no mito de Hércules, não por acaso, também se encontram relatos de histórias com o lendário leão de Nemeia, que foi um de seus famosos 12 trabalhos. Tendo em conta a imensurável importância destes 4 clãs Anunnaki, desde a aurora dos tempos de nossa jovem humanidade, que em verdade só existe por conta da interferência direta dos antigos astronautas, decidimos adotar este novo logotipo, onde referenciamos os 4 animais que representam os principais clãs Anunnaki. O touro, do clã de Enlil. A serpente, do clã de Enki. O carneiro, do clã de Marduk. E o leão, do clã de Ninurta. Somado a isso, temos ainda as asas de águia, no globo alado, também conhecido como disco solar, compondo o corpo de nossa logo. Trata-se de um círculo adornado com asas de águia, símbolo supremo dos Anunnaki e que fora referenciado em inúmeras culturas do mundo antigo, em épocas distintas, ao redor de todo o planeta. Esta é a Expedição Nefilim.